Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre infraestruturas no Brasil e especialmente infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, que são dois grandes gargalos que não ajudam, até impedem o crescimento, o desenvolvimento de várias regiões do Brasil, especialmente as mais produtivas nos dias de hoje, as mais dinâmicas do ponto de vista econômico, e como que o governo federal está tentando resolver esse problema para garantir que, por exemplo, a produção agrícola brasileira seja escoada de forma eficiente. E para isso temos aqui nos estúdios da BMC um convidado especial, o Jorge Santoro, que é secretário executivo do Ministério dos Transportes. Secretário, muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui na BMC. Carlos, boa noite, uma satisfação poder estar aqui, passar um pouquinho do trabalho que o Ministério tem feito e é uma agenda muito importante para o segmento econômico, principalmente para o agronegócio. A gente está colocando uma carteira de investimentos muito robusta. São 35 projetos de concessão rodoviária e vamos, na sequência, agora no meio do ano, a gente vai lançar uma carteira de projetos de ferrovias. Eu acho que o Brasil precisa muito, como você falou, de melhorar a logística, diminuir custos e a gente poder atender esse desenvolvimento econômico que está crescendo cada vez mais no país. Perfeito. Então vamos dar um panorama geral dessa situação, porque iniciando pela fotografia do momento atual, o Brasil precisa desesperadamente de ferrovias e rodovias eficientes, que funcionem, cujo asfalto seja aceitável, para baratear, facilitar e deixar mais seguros também os transportes dentro do território nacional e também para o exterior, né, chegando até os principais portos. Como está a situação atual das rodovias federais? O que vocês acham que é a situação mais crítica? Quais são as regiões mais complicadas e que estão atraindo, chamando mais a atenção do governo federal, onde vocês estão priorizando os investimentos? Carlos, o ano passado a gente recebeu as rodovias no pior estado de conservação da malha rodoviária federal brasileira. A gente chegou a um nível de 52% de nível ótimo e bom apenas no total da malha. E eu acredito que a gente fez um grande trabalho de contratos e de contratações e esforço no último ano, e a gente concluiu o ano 2023 com esse índice pulando de 52% para 67% em ótimo e bom. Tá bom ainda? Não. A nossa meta é chegar a 80%. O ministro Renan Filho tem estabelecido para a gente que é chegar de 80% da malha em ótimo e bom. E como é que a gente vai conseguir isso? Primeiro, a gente teve que cobrir a malha toda com contratos. A gente não tinha contratos em todos. Hoje, o governo federal, devido à PEC da transição e do novo marco fiscal, a gente conseguiu ter um volume de recursos que melhorou bastante. Se no passado a gente investia menos de $1 bilhão em rodovias, que é o valor que o Uruguai investia, você veja, o Uruguai com 3 milhões de habitantes investia igual o Brasil, né? Então a gente passou esse patamar. O ano passado a gente conseguiu aplicar 15 bilhões de reais em rodovias e nessa melhora dessa malha. E eu acho que a gente, nos próximos 3 anos, a gente, com investimentos constantes, a gente vai melhorar. De um lado, as rodovias administradas pelo DENIT, que o governo põe dinheiro do Tesouro. Do outro, a gente está com um programa muito arrojado de fazer muitos leilões, passando para a iniciativa privada a operação desses ativos. Então, a gente botou 35 projetos a conhecimento do mercado ano passado, já fizemos 3 leilões e vamos fazer mais 32 até o final do mandato do presidente Lula. Então, a gente já está com os leilões já ou em fase de aprovação ou já aprovados dentro do TCU. E a gente tem feito roadshows para promover essa carteira de projetos de rodovias. E eu acho que a gente vai conseguir chegar a essa meta de 80% de ótimo e bom ao final do mandato. Pois é, essa questão dos leilões. No passado também foram feitos vários leilões, não só de rodovias, mas também de ferrovias. Alguns deles acabaram tendo muitos interessados, especialmente o chamado filé mignon, né, que são as rotas mais traficadas, onde há possibilidade de cobrar um pedágio mais interessante. Mas alguns acabaram sem grandes interessados ou um valor muito baixo, etc. Segundo alguns analistas, a culpa também desse baixo interesse por algumas rotas era também uma filosofia que vinha do último governo do PT, o governo da presidente Dilma Rousseff, de limitar o lucro possível, por exemplo, de alguns leilões, não especificamente em todos os leilões, em todas as concessões, mas algumas delas. E isso acabou levando alguns certumes em basicamente desertos.
O governo Lula entendeu que esse modelo não atrai investidores, acha que é um modelo que, na verdade, faz sentido? Qual que é a percepção do governo nesse aspecto, nas regras do jogo dos leilões e quais são as novidades dos atuais leilões e aqueles que vão ocorrer até o final do mandato? Carlos, o Brasil tem 30 anos de experiência em concessões rodoviárias. Até agora nós tivemos 4 rodadas de licitação, né? Essa rodada da presidente Dilma é a segunda rodada e, na verdade, tiveram muitos interessados. Na verdade, o que deu de problema é que o modelo previa maior desconto na tarifa. Então, os empreendedores deram 60%, 70% de desconto e depois os contratos ficaram desequilibrados. Nós herdamos a situação. Então, a gente tem hoje, herdamos 14 contratos estressados em desequilíbrio econômico-financeiro. Nós procuramos uma solução via Tribunal de Contas da União de fazer uma otimização nesses contratos, recuperar esses contratos, recuperar esses investidores que perderam recursos, que não conseguiram remeter lucros para o exterior, muitas empresas estrangeiras, o mercado ficou muito desmotivado, né? Na segunda e da terceira rodadas também aconteceu a mesma coisa. E eu acredito que com esse mecanismo que a gente criou de otimização de contratos, a gente está resgatando esses contratos e vão ter um novo ciclo de investimentos nesses investimentos. Nós estamos falando aí de 80 bilhões em investimentos nessas rodovias que você chamou de filé mignon. Nós estamos falando de Fernão Dias, Regis Bittencourt, rodovias importantíssimas que estão com um piso muito ruim, que estão com uma estrutura que pode melhorar bastante. Precisamos fazer vários trabalhos de adequação e vários investimentos que não foram concluídos. Então, nós estamos num ciclo de acordos, fechamos o primeiro acordo da Eco Rodovias com a BR-101 Espírito Santo e temos mais 12 para homologar e levar a B3. Uma vez o acordo feito, nós vamos consultar o mercado. Esse acordo tem alguém que queira oferecer uma proposta melhor? Então, o que a gente está trabalhando? De um lado, resolvendo esses contratos estressados do passado. De um outro, a gente está abrindo a 5ª rodada. Pegamos essa experiência de tudo que deu errado, tudo que foi bom, e estamos colocando um mecanismo muito seguro no contrato. Apresentamos isso em 3 roadshows fora do Brasil, um feedback muito importante do mercado, trazendo uma expectativa muito positiva, contratos com mais previsibilidade, que resolvam problemas de mitigar riscos de demanda, riscos de engenharia, e aí a gente consegue, acho que, uma carteira de projetos que tenha riscos endereçados, contratos mais claros e uma modelagem econômica financeira muito padronizada. Não importa se é o BNDES que está estruturando, se é o IFC que está estruturando, não importa se é o BID, se é o Banco Mundial, a gente vai ter uma modelagem padrão e que a gente vai ter uma clareza e uma transparência para o mercado desses contratos. Eu acredito que a gente vai ter muito sucesso e aí a gente sai de 6 anos de uma empresa no leilão, 2 empresas. Você sabe, Carlos, uma média do Brasil nos últimos 30 anos foi 1,2 leilão por ano. É muito pouco pelo que eu preciso. Claro. Então a gente está colocando no mercado, isso é o grande desafio, porque a gente está colocando 32 leilões já para os próximos 3 anos e isso nunca aconteceu. O mercado precisa se acostumar, a gente está fazendo trabalho de formiguinha da bancos, fundos, gestores de investimento, porque a gente vai estar colocando aí uma necessidade perto de 200 bilhões de reais em investimentos, que é um volume muito maior que tudo que o Brasil fez em 30 anos. E aí esse desafio, por isso que eu estou aqui tentando comunicar ao mercado financeiro que a gente está com esses projetos, que está leiloando e que precisa do apoio do mercado financeiro para ter instrumentos de financiamento inteligentes, modernos, que consiga financiar essa infraestrutura. Pois é, secretário, o senhor acabou de voltar de uma série de viagens no exterior, onde encontrou possíveis potenciais investidores estrangeiros, mas também há várias empresas no Brasil, gigantes, né, da infraestrutura, que já atuam em vários segmentos, não somente rodoviário e ferroviário, mas também, algumas delas também em aeroportos, em portos, etc. O que o senhor percebeu? Qual que é o humor do mercado nesse aspecto? O que os investidores estrangeiros estão achando desse projeto de mais de 30 leilões? Qual que é a percepção do mercado brasileiro? Onde o senhor acha que tem mais chances de obter esses recursos? Se de empresas brasileiras ou se de empresas internacionais nesse momento? Eu acho que a gente vai ter que ter um leque de opções ampliado. Por isso a gente está indo ao exterior. Porque as empresas hoje no mercado brasileiro, muitas delas estão com seus balanços bastante estressados porque ficaram pegando os ativos.
uma, duas, três empresas se concentrando muito, né? Então a gente tem elas com uma alavancagem financeira considerável. Então a gente precisa trazer novos players, e estão surgindo novos players. Nós estamos trazendo players para o mercado que estão montando plataforma de investimento e fazendo consórcios com empreiteiras, consórcios com operadores. Eu acho que é um novo momento de parceria está se surgindo e trazendo fundos de investimento, de equity, que não participavam de leilões, começaram a participar. A gente tem o exemplo da Equipar VPR, exemplo do Pátria, que ganharam os últimos leilões de rodovias nossos, né, de recentes. Eu acredito que outros vão se agregar, outros fundos de investimento. Por isso que eu acho que é muito importante chamar a atenção do mercado financeiro e a gente conseguir trazer essas parcerias e empresas do setor de engenharia, na sua maioria familiares, que tenham uma certa aversão ao risco, desenvolver essa cultura de alavancagem financeira, de instrumentos financeiros diferenciados, para a gente poder colocar no mercado essas empresas construtoras que têm faturamento de 2, 3, 4 bilhões de reais, mas nunca se aventuraram num leilão. Então, acho que é isso que a gente está buscando com essa carteira bastante diversificada. Carlos. Mas só para a gente terminar esse assunto, porque tudo bem interesse então das empresas, chegada de fundos de investimentos, mas ao mesmo tempo temos um contexto macroeconômico nacional e internacional bastante adverso, porque temos juros do Brasil a 2 dígitos, temos também juros internacionais, especialmente nos Estados Unidos, um patamar muito elevado e que não tem previsão de diminuir pelo menos até o final desse ano. Ou seja, o trade-off, como se fala em economia, para não usar um termo em inglês, mas a escolha entre deixar o dinheiro no Tesouro Direto aqui no Brasil ou lá fora e fazer um investimento com risco, obviamente, é muito complicada com esses números. Qual que é a percepção que o senhor teve? Especialmente me interessa saber lá fora. Vale a pena investir no Brasil hoje, mesmo se os juros em dólares estão tão elevados, segundo as empresas que o senhor falou? A percepção que a gente teve no ano passado não foi muito boa, tá? A gente teve uma missão no Portugal, a rodada ainda, as empresas mundo tateando. Esse ano a gente foi à Espanha, que são as maiores empresas de infraestrutura na área de concessões rodoviárias e ferroviárias. E também fomos nos Estados Unidos agora na Semana do Brasil, lá nos Estados Unidos. A percepção foi muito diferente. De um lado, porque os nossos projetos são grandes, têm apresentado uma taxa de retorno, na sua grande maioria, de 2 dígitos, como o mercado está exigindo hoje. Acho que é importante deixar claro isso. E a gente tem feito um trabalho com a agência reguladora para mudar essa nossa matriz e deixar esse WACC mais atraente e mais compatível com a realidade atual do mercado. E de outro, a gente concorrer com outros países emergentes que estão sem projetos atualmente, ou com menos projetos. A gente concorrer com Colômbia, com Índia, com México, que estão com menos projetos. Os Estados Unidos têm alguns projetos, mas a nossa taxa e nossos projetos estão de um tamanho ainda bastante atraente. Então, hoje o Brasil tem projetos com uma segurança jurídica bastante razoável, perante o que tem no mundo, taxas de retornos atrativas. O que a gente precisa era da transparência, a gente tem procurado fazer essa transparência e com antecipação, ou seja, eu não posso botar um leilão agora para daqui a 100 dias, eu tenho que preparar o mercado que daqui a tanto tempo eu vou publicar um leilão para ele se organizar e poder estudar. Isso é uma coisa que a gente tem feito com uma certa insistência. Uma coisa que a gente tem de restrição é a questão do risco cambial. A gente ouviu isso de vários investidores e o ministro Haddad está endereçando essa solução com esse fundo de hedge cambial que ele está criando, e o Ministério dos Transportes vai ser o primeiro a aderir a essa sistemática. Hoje os contratos, Carlos, já tem uma conta garantidora que já prevê fazer essa mitigação de risco. Mas, entretanto, essa conta ela não é só para risco cambial, ela também para qualquer tipo de risco de capex. Então eu tenho uma conta que talvez não seja suficiente para uma variação cambial muito abrupta. Então a gente tem que ter um outro instrumento, que eu acho que o Banco Central e a Fazenda vão regulamentar através do Conselho Monetário Nacional em breve, e a gente está aderente a essa norma. Acho que isso vai ajudar bastante. Um outro empecilho que apontaram, Carlos, é que o Brasil, como não é da OCDE,
ele não acessa uma quantidade muito grande de fundos. Esses fundos precisam ter a roupagem da OCDE. Eu acho que o governo brasileiro está caminhando aos poucos, atrasou um pouquinho ano passado, mas acho que voltamos a discutir esse retorno à nossa agregação OCDE, que eu acho que é importante para a gente atrair fundos de investimento mais amplos. Mas a nova lei de debêntures abriu um mercado novo para a gente. O mercado dos fundos de pensão, que a gente não podia acessar antes, está dando benefício tributário, inclusive acessando o mercado do exterior. Então, eu acho que isso também ajuda também na atratividade dos projetos. Foi essa percepção geral de Estados Unidos e Espanha que a gente teve esse ano. A gente vai fazer uma nova rodada agora com os fundos soberanos, agora no Rio de Janeiro, no mês de junho, eles estão vindo aqui para fazer 2 dias de reunião aqui no Rio de Janeiro. E depois a gente tem algumas roadshows para o segundo semestre na Ásia, para apresentar principalmente na Europa ainda a carteira de ferrovias. Nós vamos lançar também uma carteira de ferrovias em breve. Vários pontos muito interessantes, a questão da OCDE, queria também aprofundar, a questão das debêntures, dos fundos soberanos. Só para terminar telegraficamente esse aspecto, né? O senhor falou que então o clima mudou, é muito mais positivo esse ano em relação ao ano passado. Todo mundo esperava também nos últimos 24 meses, mais ou menos, uma enxurrada de investimentos no Brasil por causa da guerra da Ucrânia, que fechou o mercado russo, as tensões cada vez maiores entre a China e Taiwan, muitas empresas estão com receio de investir na China. A Índia tem seus problemas internos, né, e também geopolíticos com a China e com o Paquistão, que são países vizinhos, e a África do Sul é muito pequena, ou seja, só sobrou o Brasil como grande mercado emergente. Todo mundo esperava uma chegada importante de investimentos, especialmente em 2023, especialmente para financiar projetos infraestruturais ou projetos com retorno econômico e com uma garantia real, né, da infraestrutura. No final das contas, no ano passado tivemos uma redução no investimento direto estrangeiro em quase 20%. Na sua opinião, isso para continuar o raciocínio sobre a necessidade de atrair investimento estrangeiro, o que aconteceu o ano passado que o Brasil não conseguiu atrair investimentos para projetos infraestruturais? Faltava leilão, ainda não estava o arcabouço regulatório pronto, a conjuntura não ajudou, questões políticas, e o que vai mudar agora até o final do mandato do presidente Lula? De um lado, a gente estava vivendo uma transição política, de mudança de governo. Isso sempre causa uma certa inquietação nesse mercado. Mesmo com todo esse ambiente favorável, toda transição política espera ter uma acomodação. De um outro lado, a gente também, no Ministério, por exemplo, a gente só foi apresentar em maio uma carteira de projetos, e para ter efetividade nos leilões, a gente só começou a fazer esses leilões a partir de outubro, né? Então, no nosso caso de rodovias e ferrovias, a gente herdou projetos em andamento, melhorou esses projetos, criou uma nova política pública disso. Isso demora um tempo de maturação no mercado. Eu acredito que agora, como eu te falei, a percepção do mercado é outra. Esse trabalho de resgate, de segurança jurídica, desses contratos antigos, a gente está tendo um feedback muito importante de grandes operadoras que estão aqui no Brasil e que tinham um board internacional decidido não mais investir no Brasil por problemas de contrato. Como a gente está recuperando essa situação, a gente já está com autorização de participar de novos projetos e isso vai repercutindo no mercado. Eu acho que o ambiente hoje é bem melhor do que foi no passado, mas é claro, a gente ainda é uma economia emergente com todas as inseguranças que isso gera. Quanto que é importante nesse contexto o papel do BNDES para estruturar alguns projetos, para ajudar o financiamento, agora com as letras de crédito de desenvolvimento, né? Como que isso pode mudar eventualmente o jogo em termos de financiamento de projetos infraestruturais, tirando aqueles do filé mignon que naturalmente atraem interessados, aqueles que são mais complicados de posicionar no mercado? Quanto o papel do BNDES vai ser relevante e quais erros feitos no passado não serão repetidos agora no futuro? O papel do BNDES é muito relevante. E desde o início do governo, a gente procurou se aproximar do banco, trouxe o banco para dentro do Ministério. Para você ter uma ideia, a governança das reuniões bilaterais com investidores, quem conduz é o BNDES. A gente quis dar uma gestão de governança mais profissional para o Ministério dos Transportes. Então, a agenda nossa se aproximou do banco de uma maneira muito intrínseca. Todas as nossas missões ao exterior e reuniões com investidores, a equipe de estruturação de projetos do banco participa e a equipe de financiamento do banco participa. E já vou te dar uma notícia em primeira mão para você, acho que você vai ser o primeiro a saber.
No dia 12, o ministro Renan e o presidente Aloysio Mercadante vão fazer um anúncio em que ele vai deixar transparente as condições para cada leilão que for fazer. Ou seja, eu tenho 2 leilões agora já publicados, agora para final de mês de agosto e setembro. Então, o BNDES já vai dizer as condições do financiamento que ele vai colocar para atender aqueles 2 projetos. Isso dá previsibilidade para o investidor de saber que o BNDES vai estar junto no projeto. E não é só isso, não é o BNDES dando o financiamento total. Ele também está participando na parte dos empréstimos pontes, que não é mais nem empréstimo ponte, virou uma emissão de debênture de infraestrutura, ou debênture incentivada, e que o BNDES pode suportar essa emissão de alguma maneira e participar da estruturação disso. Então, todos os investidores que vão olhar os nossos projetos, a gente recomenda ir lá no BNDES, conversar com a equipe de financiamento do banco, e o banco está com uma capacidade e uma alavancagem muito baixa pela regra de Basileia. Então, eles têm uma capacidade de se alavancar bastante. Eu acredito que no passado, a gente só olhava o BNDES como o único financiador. Eu acho que não pode ser assim. Eu acho que a gente tem que ter o mercado junto e o BNDES sustentando exatamente nessas situações que são menos filé, que necessitam de uma participação governamental maior. Eu acho que esse ponto o banco ajuda demais saber, para quem está lá fora, que o banco está junto da gente nos projetos. Aliás, a percepção em todos os roadshows da participação do BNDES foi muito positiva. Mas só para terminar esse assunto interessante da questão dos roadshows, qual é a maior demanda que vem dos potenciais investidores, especialmente os estrangeiros? É uma questão de custo de crédito, é uma questão de segurança jurídica, é uma questão de saber que em caso de eventual outra pandemia ou mudanças que possam alterar o fluxo, por exemplo, de retorno, o fluxo de caixa dessas licitações, dessas concessões, o governo vai entender e vai poder fazer algum adendo ao contrato. Qual que é a maior demanda, a maior insegurança, a maior incerteza dos investidores estrangeiros e como que vocês estão no governo tentando abordar esse problema para que eles venham mais ao Brasil? A maioria dos problemas que você relatou estão todos interessados no contrato e no edital hoje em dia. Acho que esses 30 anos trouxe essa experiência do Brasil, a gente foi melhorando. O Brasil aprendeu, então? Aprendeu, acho que o contrato hoje é muito endereçado e a gente tem mecanismos de consensualismo, ou seja, caso tenha um problema, eu não vou mais ao judiciário, eu tenho arbitragem, eu tenho a Câmara de Conciliação da agência reguladora, eu tenho a Câmara de Conciliação do TCU, então eu tenho instrumentos mais rápidos que conseguem resolver o problema de uma maneira mais objetiva. Um contrato de concessão de 30, 35 anos vai viver choques econômicos diversos. E se eu não tiver instrumentos para resolver esses conflitos, que são naturais, isso é muito ruim. Agora, o ponto mais nevrálgico que a gente tem identificado para o investimento estrangeiro entrar é a questão da proteção cambial. Sem dúvida nenhuma, há uma preocupação não do quem vai ficar ao longo dos 30 anos no projeto, mas esse não se preocupa com isso. Esse operador não está nem preocupado com isso. Mas aquele investimento de curto prazo, que quer botar o dinheiro e sair, um fundo de investimento como BlackRock, um GIP, ele se preocupa em ter mecanismo de sair. Aí, Carlos, a gente está estudando a criação de um mecanismo do mercado secundário de concessões. A gente está conversando isso com o BNDES. A Índia tem uma experiência bastante interessante que atraiu vários fundos de pensão. E a gente está tentando construir isso com o Banco Mundial, com o apoio do BNDES, de criar esse mercado secundário. Para quê? Para esse investidor que quer botar o dinheiro 4, 5 anos depois da fase mais crítica do CAPEX se consolidar, ele poder sair de uma maneira transparente, organizada, com previsibilidade. Então a gente está criando essa estruturação, essa regulação. Eu acredito até o início do próximo ano a gente vai ter com isso pronto. Agora, vamos fazer um pouco de perguntas mais complexas. Eu vou abordar a parte política, porque, por exemplo, todo esse cenário é muito pró-mercado, um cenário muito favorável aos investidores, um cenário muito favorável aos operadores econômicos, e sabemos que dentro do governo, especialmente na área política, mais política do PT, especialmente no núcleo duro do PT, há uma certa resistência a criar regras mais pró-mercado e menos pró-Estado. A ideia, há uma certa resistência até
as concessões por si só, né? Como que vocês estão vivenciando isso dentro do Ministério dos Transportes? Há alguma frição dentro do governo federal sobre esse ponto? Ou é um consenso pela maioria dos membros do governo que isso deve ser feito? O que o presidente Lula acha disso também? E esse ponto, esse aspecto político-ideológico do principal partido que forma o governo, é algo que preocupa os investidores internacionais? Não, nunca foi colocado para a gente em nenhuma reunião bilateral, essa preocupação. Eu acho que o Brasil viveu várias fases, né, em que a questão ideológica de diferentes diretrizes assumiu o Brasil como um processo democrático natural. Eu acho que o que deixaria eles mais inseguros é não ter as previsões no contrato, não ter instrumentos de mitigação desses riscos. Então, assim, esses contratos que você falou lá na primeira pergunta, lá na época da presidência, infelizmente, não tinha mecanismos de mitigação de risco de demanda, mitigação de risco de engenharia. Hoje tem tudo isso nos contratos. Aí, quando você coloca essa questão ideológica, a gente nunca teve no Ministério do Transporte, na gestão do presidente Lula, nenhum tipo de orientação para a gente não fazer concessão. Ao contrário, está tudo no PAC, de forma transparente. Todas as concessões de nossa carteira estão lá no PAC e estão lá de maneira bem clara a intenção. Aliás, Carlos, o Ministério está com uma estratégia de gestão de ativos. Ou seja, eu sei que eu tenho hoje um espaço fiscal para eu fazer investimentos, mas eu acredito que ao longo do tempo esse espaço possa vir a diminuir. Então, por isso que a gente tem uma estratégia de passar à iniciativa privada a gestão de um maior número de ativos possível. Para quê? Para a gente poder ter recursos para onde eu mais preciso e eu não tenho viabilidade econômica. Ou seja, se eu tenho uma rodovia que eu consigo fechar um projeto com um valuation econômico que pare de pé, por que eu não vou colocar o mercado? Vou colocar, sobra mais de recursos para eu dar manutenção numa rodovia que não tem condições econômicas. Essa é a estratégia do ministro Renan e hoje a gente tem 14 mil quilômetros de 65 mil com o setor privado. A nossa estratégia é terminar a primeira gestão do presidente Lula com mais de 30 mil quilômetros, mas mais que dobrar o número de quilômetros de rodovia na mão do setor privado. Eu acho que isso é muito importante, que traz redução de despesa do Tesouro. E eu, com esses recursos, eu consigo fazer outros empreendimentos que eu não conseguiria fazer se eu estivesse gastando dinheiro onde é viável economicamente. Mesmo não sendo filé, cara, a gente pode modelar concessões mais simplificadas, mais inteligentes, com menos serviços, em que eu consiga ter uma tarifa pequena e um custo operacional pequeno para quem for operar do setor privado. E ainda assim ele se remunerar. Então, garante o interesse, né, desse operador, eventualmente, pelo privado. Só também nesse aspecto, é interessante essa questão. O senhor falou de espaço fiscal, né, para fazer investimentos. Hoje o Ministério das Rodovias, né, de Infraestruturas, ele tem um orçamento muito pequeno, um orçamento muito reduzido em relação ao passado. Historicamente, nos últimos anos, vem já um orçamento bem apertado, aquilo que era o Ministério da Infraestrutura como um todo no governo passado também. Hoje, se não me engano, vocês têm cerca de 15, 17 bilhões de reais em orçamento. É muito pouco para um país com as dimensões continentais como o Brasil. Só terminando, temos 2 minutinhos. O senhor acha que o Brasil investe pouco em infraestruturas rodoviárias e ferroviárias com dinheiro federal? Eventualmente deveria achar mais espaço no orçamento ou a iniciativa privada pode suprir e ainda ser mais eficiente eventualmente nesse aspecto? Carlos, a gente tem que buscar mecanismos de alavancagem desses recursos. Se eu tenho 15 bi, eu tenho que construir soluções em que eu com esses 15 bi alavanque mais dinheiro privado para gerir essa infraestrutura e eu entregue uma infraestrutura melhor para esse industrial, para esse produtor agropecuário que quer levar a exportação dele para um menor custo logístico. Então, se a gente conseguir, por exemplo, em ferrovias, eu fazer uma modelagem que eu coloque uma parte do dinheiro para fechar a conta e o setor privado entre com esse dinheiro, eu consigo alavancar. Por que eu tenho que gastar dinheiro do orçamento público apenas para fazer a obra e levar 30 anos para fazer uma Norte-Sul, para depois de 30 anos eu licitar? Por que eu não faço uma estruturação em que eu garanta que eu vou botar um pedaço do dinheiro e o privado entra com outro pedaço e a gente já começa a entregar esse ativo um tempo muito menor? Eu acho que é isso que a gente precisa discutir e apresentar para a sociedade. Vamos continuar esse assunto rapidamente depois do intervalo. Já voltamos 2 minutinhos e vamos continuar o nosso papo com o secretário executivo do Ministério dos Transportes, Jorge Santoro. Então, não saia daí porque voltamos já já.
E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre infraestruturas no Brasil, especialmente infraestruturas rodoviárias e ferroviárias. Estamos aqui em nossos estúdios da BMC com Jorge Santoro, secretário executivo do Ministério dos Transportes. Secretário, a gente estava falando sobre o interesse dos estrangeiros, especialmente dos fundos estrangeiros em investir no Brasil no setor de infraestruturas. O senhor falou que o fato do Brasil não fazer parte da OCDE é um empecilho. Isso acaba dificultando a entrada de muitos investidores que poderiam já estar há muito tempo, inclusive, operando no Brasil. O governo Lula, no começo, não parecia tão entusiasta da entrada do Brasil na OCDE, mesmo se o Brasil está a um passo da entrada da OCDE, o país que mais aplica as regras da OCDE, os preceitos da OCDE, mas não é um país formalmente membro. Essa percepção mudou, o governo quer entrar na organização até o final do mandato. Há alguma data que o governo se colocou como limite e os investidores estrangeiros estão aguardando essa entrada para entrar rapidamente com capital no Brasil? Carlos, isso é um processo. No início do governo, houve uma consulta a todos os ministérios para saber a opinião de cada ministério em relação aos benefícios de entrar na OCDE ou não entrar na OCDE. O Ministério do Transporte deixou muito claro a importância do Brasil a entrar na OCDE. Tanto é assim que o Ministério dos Transportes entrou no ITF, que é o órgão setorial da OCDE para transporte. Era um desejo antigo do Brasil. O ministro Renan foi à primeira reunião, fez o pleito e conseguimos entrar. Já havia um pedido do governo anterior e a gente conseguiu formalizar, entrar, fomos aceitos. Eu acho que é um processo isso do Brasil. Eu acho que todos os demais ministérios fizeram essa avaliação. Eu acho que é muito importante que um governo que entre analise tecnicamente a questão. Como eu coloquei para você, essa questão dos fundos, eu não tinha isso claro para mim. E isso foi colocado por vários gestores. Então, a gente tem um grupo de fundos que só aplicam recursos no países vinculados à OCDE. Isso impede a gente de ter investimentos estrangeiros? Não impede, mas restringe o leque de opções que eu tenho. Eu acho que a gente tem que ter o maior número de opções possível para financiar essa infraestrutura e eu acho que o governo caminha nesse sentido. Agora, falando um pouco do PAC, e depois eu queria entrar no específico na questão das ferrovias. O PAC ele foi anunciado no ano passado, ao final do ano passado. A ideia é trazer um pacote de investimentos de até R$1 trilhão. Esse número que apareceu, obviamente, a esmagadora maioria desses recursos não viria de dinheiro público, mas seria dinheiro da iniciativa privada. O senhor acha que isso é viável até o final do mandato do presidente Lula? Vai demorar mais tempo? Esse número do R$1 trilhão é confirmado dentro do governo federal ou vocês estão revendo, fazendo as contas para ver até quanto poderia se chegar com o PAC e quanto disso iria para ferrovias e quanto isso iria para rodovias? A gente fez um trabalho no ano passado, até sair a divulgação do PAC, muito intenso. A Casa Civil coordenou debates do que já estava em andamento, né? A gente tinha várias ações em andamento, vários contratos em andamento e várias ações que cada ministério planejou. Dado o espaço fiscal dado lá na PEC da transição e no marco fiscal, a gente tinha um cenário, no caso do Ministério do Transporte, de cerca de 80 bi para os 4 anos para gastar de tesouro, recursos do Tesouro Federal, e a gente tinha que buscar recursos do setor privado. Então a gente montou uma carteira de concessões ferroviárias e rodoviárias que comportavam, no nosso caso, 280 bilhões de reais em investimentos. Eu acredito que, no nosso caso, Carlos, a gente vai revisar para maior. Eu acho que a gente vai agregar uma carteira nova de ferrovias. A gente teve um processo de renegociação dos contratos de renovação antecipada de algumas ferrovias que vão gerar recursos para financiar um programa de construção de ferrovias bastante intenso, que o ministro deve anunciar em breve, talvez em julho, já está anunciando esse plano nacional de ferrovias. Eu acho que o PAC precisa ser sempre revisado, ele é sempre revisado, há um acompanhamento gerencial muito intenso desses projetos. É claro que uma obra pode atrasar mais que outra adiantar mais, e vão sendo feitos ajustes ao longo do tempo.
Falando agora das ferrovias, quais são os eixos principais que vocês acham que o Brasil, vocês estão estudando, né, que o Brasil vai investir mais e vai melhorar a malha ferroviária? É a Norte-Sul, é a Leste-Oeste, é a ferrovia que vem das novas fronteiras agrícolas, né, do Centro-Oeste, ou da área da Mato Piba, né, entre Bahia, Maranhão, Piauí e Goiás, ou vocês estão, Goiás não, perdão, e Piauí, ou vocês estão olhando outras áreas ferroviárias? Qual que são os eixos principais para o desenvolvimento das ferrovias do Brasil? Hoje, o Brasil tem cerca de 32 mil quilômetros de ferrovias. Operacional, só tem 9.500 quilômetros. Temos mais de 20 mil quilômetros que estão sem uso. Abandonados. Ou abandonados. Mas por quê? Porque elas foram construídas no Brasil, lá do Império. A maior parte dessa quilometragem foi feita no Império, não foi feita nem na República. E foi feito para levar pessoas, porque não tinha veículos, não tinha estradas. Então era o transporte de passageiros, não de cargas. Então elas tinham bitolas não adequadas para transportar um volume de cargas grandes. Então o Brasil evoluiu em quilômetros novos muito pouco, Carlos. Acho que você não consegue nem imaginar. Em 30 anos, vou dizer para você, nós fizemos 3 leilões de concessão de ferrovias. 3 em 30 anos. 1 a cada 10 anos. Então, eu acho que isso é muito pouco para um país de dimensão continental. A gente já estava adotando um modelo em que o governo constrói a ferrovia e depois concede para o setor privado. Esse modelo vai levar mais 40 anos para eu construir 10 mil quilômetros. Nem isso eu vou conseguir. O que a gente está propondo é um modelo que já desde o início eu diga para o setor privado que eu vou participar, o governo vai participar. No mundo inteiro não tem ferrovia que a conta feche. Sempre os governos entram com algum tipo de subsídio econômico para viabilizar a participação do setor privado, porque são empreendimentos de alto custo, que exigem uma engenharia mais sofisticada e que demoram para ficar operacional. Então, a receita desses projetos demora. Então, eu vou levar 7 anos para construir uma ferrovia e só a partir daí eu vou ter receita. Então, quem sustenta um projeto assim precisa de um subsídio, um aporte financeiro. A ideia do Ministério, da equipe técnica, é fazer leilões em que o vencedor é aquele que dá a menor necessidade de aporte público. E desde já eu coloco esses projetos no ar. Né? É claro que ele vai precisar de uma estrutura de financiamento. A lei de ferrovias nova, que estimulou as autorizações, ela foi colocada no mercado e um monte de gente entrou com projetos. Mas a maioria dos projetos não tem viabilidade econômica. E aí, daqueles mais de 100 projetos, talvez 15, 20 vão parar de pé quando for fazer o EVTEA. O que a gente está tentando é dar uma transparência a esse cenário de ferrovias, e a gente tem que atender o agronegócio, que tem um volume de cargas muito grande. Não sei se você sabe, a gente tem uma hidrovia, né? Então, que sai de Miritituba e vai para Santarém e Barcarena. Né? E essa carga é levada por rodovia, né? Que é BR-163. Nós estamos falando que esse Arco Norte, hoje, leva mais de 40 milhões de toneladas de grãos todos os anos. Na época da safra, eu tenho 4 mil caminhões parando em Miritituba, vindo dos mais diferentes pontos da região centro-oeste. A gente precisa dar uma racionalidade a isso, porque eu vou conseguir duplicar aquela BR, talvez, a gente vai estar negociando para fazer isso, mas mesmo assim, o rio vai ter seca, como aconteceu no passado. Então a gente tem que ter alternativas de competição entre os portos. Então a gente está propondo terminar a leste-oeste, que é a antiga Fico-Fiol, né? A gente redesenhou o traçado do trecho de Fiol 3 e a gente vai botar ao mercado essa ferrovia leste-oeste e a gente já está com o estudo pronto, a modelagem pronta. Eu acho que é uma ferrovia estruturante. A gente precisa terminar a Norte-Sul. A Norte-Sul parou, a gente precisa terminar ela até Barcarena, ela vai até Sarilândia. E aí eu jogo uma carga dentro da ferrovia Carajás, que daqui a pouco vai ficar no limite operacional para a Vale operar. Eu tenho que ter
opções. É isso que a gente vai apresentar nesse plano ferroviário, algumas opções, claro, em combinado com as autorizações ferroviárias, que eu acho que a gente tem que ver aquelas que são viáveis e através de uma clareza, de uma taxonomia dessas ferrovias, a gente mostrar para o setor privado, olha só, o governo entende que essas ferrovias aqui, elas são ferrovias importantes para a infraestrutura e eu acho que vale a pena a gente investir em projetos. A gente tem situações, Carlos, eu tive agora na Nasdaq com o setor de mineração. Mineração que está tratando do lítio, está tratando de terras raras, do grafite, e eles precisam escoar essa produção, que vai começar daqui a alguns meses, outros daqui a um ano, e que a gente tem uma cadeia que tem que ter carbono zero. Então a gente tem que estruturar projetos que abarquem essa situação. É isso que a gente está procurando, conversando. Hoje a gente está tendo uma audiência pública aqui na Fiesp, aqui de tarde, em que a gente está colocando nossas propostas de plano setorial para ouvir a opinião do setor produtivo. Pois é, vários aspectos, a questão de carbono zero, inclusive da Vale, que eu ia perguntar sobre ferrovias da Vale, mas só para terminar nesse aspecto, a gente teve também no Brasil exemplos recentes de ferrovias que não deram certo. Por exemplo, o famoso trem-bala, que ia ligar Campinas até o Rio de Janeiro, não saiu do papel, foi anunciado para a Copa do Mundo, depois para as Olimpíadas, passaram-se mais de 10 anos e não foi colocado nenhum trilho, né, no chão. E é uma ferrovia razoavelmente rápida, curta, né? Estamos falando de cerca de 700 quilômetros, mais ou menos 800 quilômetros de ferrovia e um território urbanizado, onde há uma certa facilidade. Sim, tem uma serra, mas não estamos falando de grande dificuldade, tem uma floresta amazônica no meio. Se o estrangeiro vê um modelo como esse que não deu certo, não fica amedrontado, não fica com receio, o Brasil aprendeu com esse erro e não vai mais reproduzir esse tipo de situação. E o que deu errado no trem-bala entre Campinas e Rio de Janeiro? Acho que você fez uma pergunta muito importante e eu acredito que esse projeto ele foi absolutamente remodelado. Não sei se você sabe, o TAV hoje tem uma autorização, está caminhando, ele está na fase de EVTEA, de licenciamento prévio, está caminhando. É uma das autorizações que a gente acha que pode ser viável economicamente. Sem ser bala, não vai ser mais um trem-bala, vai ser um trem normal, vai continuar sendo um trem de alta velocidade. Alta velocidade. O projeto é um trem de alta velocidade. Nós estamos falando das duas principais capitais do país, que tem um PIB de quase 40% ali envolvido do país, né? E é uma região que ela percorre que tem um IDH bastante significativo, um mercado consumidor interessante. Agora, veja, na lei de autorização, muita gente não observa, mas ela tem um dispositivo que autoriza, como receita acessória das autorizações ferroviárias, o real estate. Ou seja, o autorizatário ele pode montar projetos em que a receita imobiliárias virem receita para financiar o projeto. E ele tem autorização, inclusive, Carlos, para desapropriar em acerto com as prefeituras áreas para criar empreendimentos como shoppings, projetos habitacionais, que a venda desses projetos podem financiar a ferrovia e acaba autoalimentando a ferrovia. Então, o projeto atual, que foi apresentado para o Ministério, a autorização está em andamento. A gente, numa viagem internacional para a Espanha, o próprio governo espanhol, o ministro de Transporte da Espanha, se interessou no projeto. Eles têm duas estatais de ferrovias que operam trem de alta velocidade, são muito relevantes hoje no mercado mundial, no setor ferroviário, talvez um dos maiores operadores de ferrovias do mundo, os espanhóis, e ele se apresentou bastante interessado nesse projeto. A gente teve algumas conversas lá, a gente nem era objetivo nosso apresentar esse projeto, mas eles demandaram a gente esse projeto. Ou seja, o mercado olha com interesse, porque eles veem um potencial grande. São duas cidades importantes que têm como você falou, não há dificuldade de engenharia. Há, claro, possibilidades. O projeto anterior, ele foi construído pensando em interligar aeroportos com modais, e aí trouxe uma dificuldade técnica maior e um custo maior. Você imagina e também de licenciamento ambiental. Eu acho que você tinha que passar ali debaixo da Baía de Guanabara, passar no Galeão, passar no centro da cidade do Rio de Janeiro, São Paulo a mesma coisa. O atual projeto ele não enfrenta essas dificuldades porque ele saiu dessa linha. Eles estão usando as estruturas existentes
segregando a linha mais ou menos como foi feito no projeto que foi leiloado recentemente aqui para São Paulo, do TIC, ligando Campinas a São Paulo. E eu acho que é uma solução técnica interessante, mas eu acho que ainda está não maduro para ir a mercado. Eles estão estudando, estão acabando o EVTEA. Quando eles acabaram o EVTEA e tiverem o licenciamento ambiental, eu acho que a gente vai ter uma clareza maior da viabilidade econômica. Hoje, ele está apenas autorização. A gente tem uma única autorização dentro do PAC, que é um projeto da Rumo, lá no Centro-Oeste, que é uma autorização estadual até, e que quando a gente coloca no PAC, a gente está dizendo assim, o governo federal vê com bons olhos esse projeto e o BNDES vira uma prioridade. Então, o TAV ainda não está nessa maturidade ainda, mas eu acho que a gente tem que começar a olhar e discutir o projeto, porque pode ser um projeto bastante interessante. O senhor citou uma coisa interessante, a questões, aspectos ambientais e estudos de impacto ambiental, licenças também, né, necessidade de autorizações. Quanto que isso acaba sendo relevante, acaba sendo também um ponto discutido pelos investidores estrangeiros, quanto que aspectos ambientais estão começando a ser questões dirimentes, né, no sucesso ou no fracasso de um leilão, de uma licitação? Hoje, a maioria dos investidores europeus que estão na OCDE querem investir em projetos que tenham sustentabilidade ambiental e social. Então, a nossa política e os nossos editais estão exigindo que se aplique pelo menos 1% do faturamento em transição climática e resiliência de infraestruturas para eventos extremos climáticos. Isso foi muito bem visto lá fora, porque a gente está com uma política pública bem clara de que, e aí eu não imponho ao operador o que ele vai fazer. Ele fica a critério dele fazer, mas ele tem que aplicar 1% nisso. Eu acho que isso é muito relevante. Quanto ao licenciamento, o licenciamento a gente tem regras no Brasil bastante claras e estabelecidas. Eu acho que a gente tem tido uma relação muito boa com o Ministério do Meio Ambiente. A gente tem avançado numa agenda de licenciamento muito grande, acordos históricos sendo feitos. Eu dou um exemplo, que a gente está acabando de celebrar um acordo na área da leste-oeste de ferrovias, de mais de 10 anos de discussão com os quilombolas da região, ali na Bahia, e estamos avançando em acordos e mitigação social. E a gente, no Ministério, essa semana, a gente publicou que todos os projetos de infraestrutura a gente tem que fazer a oitiva da sociedade, porque, veja, Carlos, um projeto de um trem-bala, por exemplo, vai ter impacto aqui na vida de São Paulo, né? Também vai ter impacto na malha aérea. Eu também não posso sair fazendo um projeto e eu tenho contratos de companhias aéreas que contaram com o movimento econômico. Claro. Imagina botar um trem-bala aqui. Vai dar uma repercussão gigantesca. Então a gente tem que conversar com a sociedade, ver como é que a gente pode mitigar esses problemas. Eu acho que isso que a gente tem feito de uma maneira bem aberta. Secretário, últimos 2 minutinhos, infelizmente nosso tempo está correndo rapidamente. O senhor citou a Vale, né? A questão da mineração, muito importante. O Brasil é cada vez mais uma potência na mineração, não só minério de ferro, mas lítio, terras raras, nióbio até, entre outros. Só que no começo desse ano houve uma polêmica entre o Ministério dos Transportes e a Vale por uma multa que foi aplicada de 25,7 bilhões de reais sobre uma ferrovia que a Vale obteve durante o governo passado e que, segundo o Ministério dos Transportes, o valor estava defasado, né? Então, como é que foi esse caso? Isso gerou um impacto negativo no mercado, a Vale caiu na bolsa, os investidores estrangeiros também começaram a ter um certo receio, isso porque ocorreu também o dia após o Conselho da Vale dar a negativa sobre a nomeação do ex-ministro Guido Mantega no comando da mineradora ou como membro do Conselho. Esses atritos acabam gerando problemas para o Ministério na atração de capitais e o que aconteceu nesse caso com a Vale? Cara, eu acho que foi um problema de comunicação, foi ótimo você perguntar isso, aí a gente pode esclarecer para as pessoas. A gente não aplicou multa, na verdade, no governo passado houve 3 renegociações de antecipada de contratos e a gente teve muito cuidado nisso e a gente identificou que houve um erro na como foi feita a modelagem econômico-financeira do contrato. Ativos não amortizados são indenizáveis, certo? O problema é que no caso desses 3 contratos, esses ativos não amortizados foram prorrogados o contrato por mais 35 anos. Então eu tinha um contrato com a Vale
prorroguei por mais 35 anos. A regra contábil, pelas normas internacionais de contabilidade, exigem que esse ativo seja amortizado ao longo do prazo contratual. E no caso da renovação da Vale, da Rumo e da MRS, esse valor foi abatido na cabeça, na hora de formular o valor da outorga. Então foi o problema contábil da Vale que acabou reduzindo os impostos que ele ia pagar. Eu não vou dizer que é contábil da Vale, porque na verdade isso foi homologado pela agência reguladora. Então a gente chamou a agência, chamou a Vale, chamou a MRS. Gente, olha só, nós temos um problema, a gente tem entendimentos diferentes, vamos sentar para buscar uma solução consensual. Fizemos o acordo com a Rumo, já está assinado, hoje foi assinado por acaso, tem um aditivo, aliás, você está com sorte, Carlos, foi assinado hoje, o ministro vai divulgar no dia 5, foi homologado pelo TCU. A MRS, já fechamos o acordo, e aí nesse acordo, Carlos, a gente negocia coisas para melhorar o contrato para a empresa e a gente negocia esse ponto. É claro que a minha expectativa era muito maior, mas numa relação negocial de contrato de longo prazo, a gente tem que abrir mão, cada um abre mão de um ponto e a gente negocia uma solução consensual. Foi feita na Rumo, está sendo feita na MRS, está sendo feita na Vale. A Vale até fez um aviso ao mercado. Na época, a comunicação saiu ruim, porque calhou dessas coisas acontecerem no mesmo momento de mudança de gestão, né? Mas a gente teve um entendimento com a diretoria da Vale, que foi homologado pelo Conselho, e agora está tramitando isso dentro do governo. Na sequência, vai para o Tribunal de Contas da União. Eu acho que a solução foi muito boa para a Vale, muito boa para a MRS. Dentro das perspectivas de contrato, a gente não enfrentou nada que estava no contrato. Ou seja, a gente respeitou 100% o contrato. Acho que foi muito bom você ter chamado a atenção para isso. E esses recursos novos desses acordos que vão ajudar a gente a financiar uma grande expansão da malha ferroviária brasileira. Eu acho que é muito importante para o país isso. Vamos ver então como é que vai ser o desfecho, vamos ver como é que vai ser a negociação da Vale. Então o problema foi só o timing, no caso. Vamos ver como é que vai ser uma infelicidade de timing de comunicação. Vamos ver como é que vai ser a continuação dessa negociação com a Vale. Com certeza o senhor está convidadíssimo para a gente voltar a falar sobre esse acordo. Infelizmente o nosso tempo é tirano, mas eu queria agradecer muitíssimo o secretário executivo do Ministério dos Transportes, Jorge Santoro, por ter estado conosco. Muito obrigado. Secretário, foi um prazer e muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente. Continue na nossa programação e a gente se vê na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.